Ok, Podemos ir? vamos. Deixa eu só fazer a apresentaçãozinha. Tá bom. Então, bom dia a todos. Hoje a gente dá continuidade aos seminários da PH 4.1, né, Tecnologias Digitais do Óleo e Gás. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Luiz Paulo Assad, do Instituto de Geociências da FRJ e também do Programa de Engenharia Civil, daqui da COP, que vai falar para a gente sobre a possibilidade de integração entre modelagem computacional e ciência dos dados. Muito obrigado, Luiz Paulo. Por favor, fique à vontade aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Alexandre. É sempre bom discutir esse tema, ainda mais aí com você, né, que é especialista na área. Inclusive, ao longo da apresentação, acho que eu vou provocar um pouco a tua participação em alguns momentos também. Eu acho interessante para a gente poder fazer esse link, é uma coisa que a gente está buscando já há algum tempo, né? Você já tem realizado algumas iniciativas e a gente, como eu vou mostrar aqui nessa apresentação, no âmbito específico de um projeto nosso que já tem 10 anos, que é o Projeto Azul, a ideia é que a gente tem desenvolvimentos futuros de fazer, promover essa integração dentro do projeto, né? De ciência de dados, entre ciência de dados e modelagem computacional física ambiental, né? Vou falar, explicar melhor o que é isso. Mas antes de começar a falar da modelagem propriamente dita, mas vou fazer uma apresentação rápida, acho que todos conhecem, mas para quem não conhecer, quem ainda não conhece, eu também sou pesquisador, né, do Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia, coordenado aí pelo professor Landau, aí presente aí na reunião. O laboratório tem mais de 35 anos aí de existência na universidade. Landau sabe exatamente quantos anos tem. A gente é dividido mais ou menos nesses grupos de pesquisa, né? Mecânica computacional, modelagem geofísica, modelagem ambiental, sensoramento remoto, visualização científica, ciência de dados. E esses grupos, obviamente, eles buscam sempre estar integrados nas diversas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem dentro do laboratório. Eu coordeno o grupo de modelagem ambiental, o núcleo de modelagem ambiental, que envolve, na verdade, mais próximo a área de sensoramento remoto, modelagem ambiental, e agora não está aí, mas evidentemente que a gente tem buscado também essa aproximação, principalmente com a parte de ciência de dados, mas como eu falei, a gente interage com os outros grupos também. A própria visualização científica é um instrumento, é um método científico que a gente usa bastante para poder avaliar e analisar os resultados que a gente gera. Vamos lá. Bom, e aí, como missão do núcleo, evidentemente, a gente tem, né, a ideia de a missão de idealizar, né, e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de modelagem ambiental e formar e capacitar academicamente pesquisadores, né, estudantes de diferentes níveis de graduação e pós-graduação. As atividades são essas, basicamente, análise de dados oceanográficos, meteorológicos, ambientais de uma maneira geral, né? Hoje a gente também está integrando com a parte social, econômica, inclusive de saúde também, outros projetos, iniciativas. Mas o carro-chefe é a modelagem, né, física, oceanográfica. Aliás, eu sou oceanógrafo de formação. A parte de modelagem climática, modelagem atmosférica, modelagem de dispersão de poluentes, principalmente no oceano, no mar, né? E aí o óleo se destaca, com algumas iniciativas que a gente já fez. E a parte de sensoramento remoto, né, que é usar esses sensores aí, principalmente que estão fixos a plataformas orbitais. A gente está iniciando também um processo de utilizar dados de sensores remotos, mas em radares terrestres também, né? Temos alguns projetos já que envolvem essa parte de desenvolvimento. Bom, e nosso time ele é multidisciplinar, né? Tem engenheiros, oceanógrafos, meteorologistas, geólogos, geógrafos, né? E esperamos aí poder contar com mais pesquisadores de diferentes áreas. A gente entende que não dá mais para a gente ficar numa caixinha fechada, né? A gente tem que integrar com as outras áreas, é assim o mundo atual. E a gente é composto, basicamente, tem o time, a equipe do Lance, dos pesquisadores do Lance. A gente também tem parceria com diferentes instituições acadêmicas de pesquisa, né, como a UERJ, por exemplo, a Fiocruz, outras várias, eu estou comentando só algumas aqui. A gente tem um ambiente muito favorável também, tanto para a criação, desenvolvimento, como a parceria de startups também, diferentes níveis. Então, aqui tem os logos de algumas startups que, inclusive, foram originadas e nasceram lá dentro do laboratório, outras não, mas hoje a gente trabalha em conjunto com elas, em projetos de P&D, fomentado, em sua maioria, por empresas operadoras de petróleo, né? Então, aí tem o logo de algumas delas, que a gente já teve projetos e tem projetos em andamento, como a Enalta, Shell e a própria Petrobras, né? Isso aqui são algumas fotos da infraestrutura. A gente está nesse prédio com uma arquitetura bastante disruptiva, né? Provocadora.
que fica ali às margens da Baía de Guanabara. Então, a gente tem algumas facilidades de infraestrutura de visualização, realidade virtual, né, ambiente imersivo, temos uma estrutura grande de aquisição de dados de satélites, de estacionamento remoto, a gente abriga lá no prédio também o computador de alto desempenho da universidade, que é o Loboc, né? Na verdade, uma das plataformas aí de maior potencial computacional que a gente tem em universidade pública no Brasil. Aqui nesse mapinha ao lado tem algumas áreas que o núcleo de modelagem ambiental especificamente já atuou no território brasileiro. Vocês percebem que, evidentemente, a maior parte dos projetos se dá na região costeira, mas a gente também teve algumas iniciativas em regiões continentais, como na Amazônia, né? E a gente também representa o escritório no Rio de Janeiro do Air Center, que é uma instituição de pesquisa capitaneada por Portugal, né, por pesquisadores em Portugal, que envolve, na verdade, que tem como missão principal promover esse networking, essa integração entre universidade, empresas, instituições de pesquisas, né? Vamos tentar facilitar aí essa inter-relação, principalmente entre esses três componentes aí, para poder promover pesquisa no entorno do Atlântico, né, dos países que margeiam a bacia aí do Atlântico Sul e do Atlântico Norte. Bom, e aí eu vou usar como pilar para falar das possibilidades e do nosso interesse, né, em juntar modelos físicos, oceanográficos, atmosféricos, ambientais, com ciência de dados, a partir de um projeto que a gente tem desenvolvido com a Shell, em desenvolvimento com a Shell, foi lançado pela Shell já há 10 anos, que é o Projeto Azul, cujo objetivo principal é o desenvolvimento de um sistema de observação oceânica para a Bacia de Santos. Então, para começar, vamos entender o que é um sistema de observação oceânica, né? Então, o sistema de observação oceânica ele pode ser definido como um conjunto de elementos independentes. Então, por exemplo, observações que são adquiridas oceanográficas, meteorológicas no oceano, modelos computacionais, são 2 exemplos de elementos independentes que têm que interagir para formar um todo com o propósito de representar e prever diferentes processos oceânicos. Então, essa é a ideia de um sistema de observação oceânica. Dados com modelos físicos integrados de forma que você tenha um sistema que te garanta representar o estado atual do oceano, na região de interesse, e, com isso, garantir e assegurar que você possa prever os estados futuros, né? Isso está muito ligado, o sistema de observação oceânica, com o conceito de oceanografia operacional, né, que ganhou muita força nas últimas 3, 4 décadas no mundo, né? E aí, basicamente, a gente tem esses 3 pilares da oceanografia operacional. A modelagem oceânica, que não é só modelagem oceânica, a gente precisa entender a atmosfera para entender os movimentos do oceano, né? A parte observacional, como eu acabei de falar, é claro, a gente precisa estar observando, vendo dado ali em tempo real, se possível, na região de interesse, para poder avaliar se o seu modelo computacional físico está sendo capaz de representar adequadamente aquela dinâmica. E uma técnica chamada assimilação de dados, que é justamente a partir dessa técnica que a gente vai integrar observação e modelagem computacional física, né, para assegurar uma melhor representação atual e, com isso, garantir uma melhor previsão futura. Estou cometendo aqui um espionagem, aqui, previsão, evidentemente, que é no futuro. Vamos lá. E o sistema de observação oceanográfica está intimamente ligado também com o conceito de digital twin, né, que está na moda aí mais recente, né, o engenho digital, né, que a gente usa muito em engenharia, e nas ciências ambientais não é diferente, né? A ideia de você ter uma representação computacional, né, digital, né, na sua sala de trabalho aqui no continente, de tudo que está acontecendo no meio ambiente oceânico, por exemplo, na região da Bacia de Santos. Essa é a ideia. Bom, e aí o que é assimilação de dados? É o processo de representação e previsão que utiliza observações em conjunto com conhecimento da dinâmica do oceano que vem de um modelo físico. Então, basicamente, né, o objetivo é produzir estimativas mais próximas da realidade. Então, a gente tem uma caixinha aí que eu representei aqui no meio, como nosso modelo oceânico, né, esse cubo. À direita, a gente tem algumas fontes de dados, de alguns sensores, alguns deles eu vou até mostrar aqui na apresentação, que a gente usa para coletar dados in situ, né, dados locais, mesmo no oceano, e dados remotos a partir de sensores, por exemplo, fixos a satélite. Então, temos sensoramento remoto, os gliders, que são os veículos autônomos submarinos, radares terrestres, né, as embarcações de pesquisa oceanográfica, que apesar de ser métodos mais tradicionais de investigação, ainda são muito utilizados para você adquirir dados nos oceanos, né? Os fundeios oceanográficos, né, aquelas estruturas fixas que você ancora no fundo do oceano, equipa com uma série de sensores na coluna d'água para ter dados de velocidade de corrente, temperatura da água do mar,
salinidade, uma série de outras propriedades que você pode ter e que são importantes para a gente representar a dinâmica dos oceanos. Então, você usa a assimilação para integrar esses dois componentes independentes, até então independentes, o modelo físico e as observações, né? E aí você obtém as previsões oceanográficas, né? Então, a ideia, se a gente olhar essa série temporal esquematizada aqui embaixo com essa linha vermelha, né? Uma propriedade X qualquer que varia em função do tempo, a gente tem a linha vermelha representando a solução do modelo físico sem assimilar nada, sozinho, sem olhar para os dados, né? Então, ele vai ter uma determinada representação. No entorno dele, a gente tem esses símbolos aqui positivos que indicam observações que a gente pode ter espaçada no tempo. Então, qual é o objetivo da assimilação? Construir uma outra curva da variável x, só que agora essa curva, repara, ela tem um comportamento diferente da curva vermelha. A curva azul agora, ela se aproxima no tempo, né, das observações que foram coletadas. Então, essa é a ideia da assimilação. Produzir uma nova representação do estado oceânico, né, que seja aderente às observações que você tem na região. Então, vamos lá. E aí, agora que a gente já sabe o que é um sistema de observação oceânico, né, todo mundo já sabe, estamos na mesma linha, o que é a assimilação de dados, o potencial dessa ferramenta, vamos falar um pouco do Projeto Azul, né? Primeiro porque é a Bacia de Santos, eu vou passar rápido, por isso acho que são razões óbvias, me desculpe, eu aproveitei uma outra apresentação que eu já tinha. Todo mundo sabe que a maioria dos campos de pré-sal estão nessa região da Bacia de Santos no Brasil. Até o início, vamos dizer assim, uns 8, 9 anos atrás, as condições oceanográficas eram muito desconhecidas, hoje são pouco desconhecidas, mas ainda tem muita coisa a ser entendida na região, né? Tem um zoom aí da área do pré-sal, e é claro que com o pré-sal, o desenvolvimento do pré-sal, o crescimento das operações no pré-sal, né, ligadas à atividade de petróleo, a gente vai ter várias demandas ambientais, de engenharia, de logística e de energia, né, porque não é só o óleo, o petróleo que a gente está, né? Hoje se fala muito do processo de descarbonização e utilização de fontes de energia renováveis. E, nesse sentido, um projeto como o Projeto Azul, que começou inicialmente para atender demandas associadas exclusivamente a atividades de óleo e gás, pode também ter um desdobramento para a área de energias renováveis, como eólica, offshore, solar, uso de energias oceânicas como ondas, correntes, gradientes de temperatura na coluna d'água, enfim. Isso é muito interessante, porque toda a estrutura que a gente tem construída até hoje, que apoiou o desenvolvimento do petróleo, pode apoiar também a energia renovável no oceano. Vamos lá. Esse é o problema, né? Um dos problemas, estamos aí a 250, um pouco mais até de quilômetros da costa, alguns campos, né? Então, uma logística bem complicada. O Projeto Azul, ele, como eu falei, já está em desenvolvimento há 10 anos. À esquerda, a gente tem um mapa com alguns dos sensores que a gente usou na fase 1 do projeto. Todos foram sensores que a gente chama de lagrangianos. A gente vai lá no mar, lança os sensores e volta para o continente, eles ficam transmitindo dado para a gente em tempo real. Esses dados são todos livres para a comunidade científica. Então, você quer usar para a sua monografia, para a sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, você vai lá no site, acessa, pede uma permissão, o comitê gestor vai lá e autoriza. Se você for uma empresa de petróleo, obviamente, você vai ter que entrar em entendimento com a Shell, né? Mas a ideia, e esse projeto foi muito promovido pela Lei da Participação Especial da ANP, né, que foi muito importante para a gente, que faz essa triangulação entre agência de governo, empresa privada e academia. Então, aí os parceiros, a gente atua nesse projeto há 10 anos com uma empresa de consultoria oceanográfica, dessas que nasceu dentro da universidade também, em parte, que é a ProOceano. Enfim, deixa eu passar aqui, isso aqui são alguns detalhes de outra apresentação. Isso é importante, o Projeto Azul hoje ele é aplicado para a Bacia de Santos, mas ele pode ser facilmente replicado para qualquer outra região do planeta, né? Claro, ele pode ser replicado e devidamente adaptado de acordo com o esforço observacional que você tem na região. Vamos lá. E aí, só para mostrar um pouco do Projeto Azul, a gente tem essas componentes básicas no projeto, né? Repara que isso está aderente ao conceito de oceanografia operacional que eu falei para vocês no início. A gente tem a modelagem oceânica em diferentes escalas espaciais, no campo de Libra especificamente, a gente tem uma resolução espacial maior ali, com cerca de 3 quilômetros, uma resolução horizontal de 3 quilômetros. A gente tem as observações compostas por sensores remotos e sensores locais. Então, a gente tem veículos autônomos submarinos, veículos autônomos de superfície, derivadores de superfície, perfiladores
e o sensoramento remoto, né, as imagens de satélite com diferentes tipos de dados que a gente usa para assimilar nos nossos modelos oceânicos e, no futuro, nos modelos atmosféricos. Aliás, a modelagem atmosférica é uma componente do projeto, fundamental, né? Não dá para a gente olhar para o movimento oceânico sem entender o que a atmosfera está representando para a gente. E a assimilação de dados, né? Isso aí, o S4-DEVAR é um tipo de método de assimilação de dados que a gente usa e que está dentro dos códigos computacionais dos modelos físicos que a gente trabalha também. Todos os modelos de código aberto, isso é muito importante também, livres para a comunidade científica. Esse projeto, né, que a gente tem financiamento da Shell, mas também temos utilizado recentemente financiamento da Embrapi, também muito importante para a gente, também essa agência tem ajudado a gente bastante, fornece os dados, né, todos os dados e informações são livres, vocês podem acessar depois o site do projeto, eu vou botar aí, projetoazul.eco.br, ou a página do Lance, também, lance.cop.ufrj.br, a gente disponibiliza os resultados dos modelos em tempo real. Tem uma série de demandas que a gente pode atender aí, que estão aí listadas na tela, né? E aí também a gente tem um conceito muito interessante que é Digital Ocean, né? Ou oceano digital, né? Que é você justamente ter toda essa informação na forma de como se fosse um gêmeo digital, numa plataforma digital via web, por exemplo, para que qualquer usuário possa acessar diretamente aquela informação de uma maneira interativa e usar, por exemplo, para, como a gente já está começando a fazer com a Shell, essas informações em dashboards operacionais deles. Então, para atender demandas, por exemplo, de logística com embarcações, né? Então, isso já está sendo desenvolvido no projeto. A gente pode estender isso para energia renovável também, né? Por exemplo. E aí, falando um pouco do sistema de modelagem hidrodinâmica, a gente, a modelagem, como eu falei, assimila dados, daqui a pouco a gente vai falar sobre os dados que são assimilados no projeto, e a gente tem duas grades, uma grade que cobre toda essa região aí, mais do que a Bacia de Santos, Campos, parte da região adjacente à costa sul do Brasil, e uma parte com maior resolução espacial, que fica ali na região no entorno do Campo de Libra, por interesse da Shell, né? A gente tem uns prognósticos de 72 horas, a gente agora está ampliando a janela de previsão para 7 dias, né? Novamente, modelo físico, assimilando dado, gerando condição inicial para um modelo que vai prever por mais 7 dias a condição da dinâmica da região de interesse. A gente tem a modelagem atmosférica, uma grade de 9 quilômetros para toda essa região, né? Aí são umas animações exemplificando, tem um link aí embaixo, onde vocês podem acessar também essa previsão produzida pelo Lance. E a gente usa esse modelo de código aberto. A gente ainda não assimila dado no WRF, é o que a gente pretende fazer na fase 3 do projeto, que eu vou comentar daqui a pouco, né? A gente também está com prognóstico de 3 dias para frente e estamos trabalhando para ampliar para 7 dias agora, né? Bom, esses são os sensores que a gente utilizou na fase 1 do projeto, né? Sensores que coletam dados para a gente em tempo, a gente chama de tempo real, mas é quase real, né? Eles transmitem para o satélite transmite para a gente, mas, por exemplo, esse sensor aqui do meio, esse torpedinho amarelo aqui, mini submarino, é um veículo autônomo de submarino chamado de glider, que é um equipamento que está revolucionando a oceanografia operacional, que tradicionalmente era muito presa a embarcações de pesquisa, né? Hoje está muito mais livre disso, nessa infraestrutura mais pesada, com os gliders, que você vai, lança no mar e fica operando ele daqui, né? Então, você diminui muito o custo e flexibiliza a tua operação de observação de dados em tempo real, né? Então, é um equipamento realmente que está revolucionando a oceanografia e a gente usou de forma pioneira no Projeto Azul já em 2013, né? No segundo ano do projeto. A gente, obviamente, tem também os dados remotos, como eu falei com vocês, então a gente assimila dados na superfície do mar, para o nosso modelo físico, e na coluna d'água, porque os modelos, apesar de eu ter mostrado campos bidimensionais, são modelos tridimensionais, tem toda a estrutura tridimensional do oceano. E aí, esse é um outro sensor que a gente usou que é o perfilador, né? Que é um CTD, é um equipamento que mede temperatura e salinidade na coluna d'água. Ele também tem uma antena, e esse você lança no mar e esquece ele. Só que você controla ele parcialmente. Você controla a profundidade que ele vai na coluna d'água. Então, ele pode mergulhar até 2.000 metros, você pede para ele ficar lá 3 dias, daqui a pouco ele sobe, transmite o dado para você, e você passa uma nova missão para ele em termos de nível da água, nível da coluna d'água que ele vai ocupar. O outro sensor é o derivador de superfície, que é uma boia basicamente equipada com GPS, que flui na superfície do oceano, e quando a gente lança esse sensor, ele produz esses tipos de mapa aqui,
são esses diagramas espaguete mesmo, que mostra a trajetória das boias, e com isso a gente tem uma indicação da dinâmica da região, tanto da orientação, da direção, como da intensidade, né, a velocidade das correntes marinhas em superfície. Então, a gente é capaz de mapear, inclusive, não só as correntes principais, mas também vórtices e meandros associados a essas correntes, que são muito importantes, né, para a gente representar no modelo oceânico. Então, esse tipo de dado pode ser usado não só para ser assimilado, como para validar resultados do modelo oceânico. E são muito úteis também para operações de, por exemplo, dispersão de óleo no mar, você quer entender a dinâmica de uma mancha de óleo, busca e salvamento, né, se alguém cai no mar, enfim. Vamos lá. E aí o glider, que é esse equipamento que está revolucionando a oceanografia, né, já há alguns anos. E você vê que ele é facilmente lançado numa embarcação de pequeno porte por duas pessoas. Ele tem pouco mais de 50 quilos, 1,70 m, 80, né, com a antena, e você lança ele no mar, e ele funciona dessa forma, né? Ele faz os mergulhos, vai coletando dados de diversos tipos de dados. A gente usa mais os dados de temperatura e salinidade no projeto, mas ele pode coletar, inclusive, dados acústicos, que é muito interessante, tem sido muito utilizado pelas empresas de petróleo hoje em dia, esse tipo de dado. Mas no projeto a gente trabalha mais com os dados de temperatura e salinidade. Então, a gente consegue, na medida que ele vai para a superfície, a gente consegue passar uma nova orientação para ele, dar uma nova missão, vai para tal lugar, agora vai coletar tal dado, porque eu estou vendo uma estrutura mais interessante para você coletar ali informação. Né? Então, o que acontece? No projeto, você está vendo que a gente tem, cada pontinho desse que vocês estão vendo no mapa representa uma emersão do glider, quando ele vai para a superfície, ou mergulho, se vocês preferirem. E ele transmite o dado. Então, cada ponto desse representa o perfil de temperatura e salinidade que o glider produziu durante determinado período no projeto. Repara que a gente mantém ele numa radial específica. Isso é o que é o mundo ideal, né? O que a gente gostaria de fazer, né? Mas por que a gente quer ter essa radial? Porque nessa radial passa uma corrente muito importante da região, que é a corrente do Brasil. Então, é bom mapear bem essa região na coluna d'água. Só que, na realidade, a rota do glider nem sempre é aquela retinha bonitinha, né? A gente tem que... Porque ele é advectado, ele é transportado pela corrente, então existe uma equipe, quem é responsável por isso é a ProOceano, aqui no projeto, que pilota o glider de forma a tentar manter o glider mais próximo possível de uma radial aí que é ortogonal ao escoamento da corrente do Brasil aí, na região. E com isso a gente produz vários perfis de temperatura, salinidade, densidade. Aí tem outras observações, oxigênio dissolvido, clorofila, turbidez na coluna d'água. E aí, aqui nessa animação, vocês estão vendo, o glider está caminhando aqui para regiões mais profundas. Na medida que ele entra para águas mais profundas, você vê que o perfil de temperatura e salinidade e densidade dele vai aumentando. Né? Então, no final, você tem um conjunto de perfis de temperatura e salinidade que você pode compor numa seção transversal. E no oceano, a variabilidade dessas propriedades no tempo não é tão grande, principalmente em regiões mais profundas. Então, você pode considerar um campo, vamos dizer assim, quase instantâneo. E essas seções são muito interessantes de serem assimiladas no nosso modelo físico, né, via aquela técnica de assimilação de dados que eu comentei com vocês, que a gente usa no projeto. Então, isso assegura uma melhor representação do nosso modelo físico, do estado atual oceânico, não só na superfície, mas em toda a coluna d'água da região ali do Campo de Libra e da Bacia de Santos. Isso aqui são alguns resultados do projeto. Então, por exemplo, à esquerda você tem 2 mapas de corrente superficial. Essas setinhas aí marcam a intensidade e a direção da corrente sobrepostas a um campo de temperatura da superfície do mar. Essas linhas pretas que vocês estão vendo são derivadores de superfície que foram lançados por ocasião que a gente produziu essas previsões aí. Então, a gente percebe que à esquerda a gente tem os campos sem assimilação e a gente percebe que o campo de corrente não é capaz de reproduzir essa trajetória circular do derivador de superfície. Ao passo que aos campos da direita, onde a gente assimila os dados de satélite, de glider e tudo mais, a gente percebe que o modelo, as setinhas passam a representar essa estrutura de vórtice que é representada pelos derivadores de superfície que a gente lançou no projeto. Então, isso mostra um sucesso de aplicação da assimilação de dados, né, no projeto azul, coletando dados observados. Né? E isso é observado, essa influência, como eu falei, não apenas na superfície, mas na coluna d'água também. À esquerda, a gente tem uma simulação com modelo livre, sem assimilar dado. E à direita, a coluna d'água assimilando dado. Aqui não tem uma comparação direta, mas a gente percebe que há uma nítida mudança
da distribuição de temperatura na coluna d'água quando eu assimilo e quando eu não assimilo dados, né? Mostrando que realmente a assimilação mexe com a solução final do modelo. Eu acho que eu não vou apresentar aqui nessa apresentação, mas a gente tem artigos, inclusive, comprovando a eficácia quando a gente compara com dados observados na coluna d'água na região desse método de assimilação de dados. Novamente, a gente quer representar melhor o oceano atual para poder prever melhor ele para frente, né? Esse é o artigo que eu falei para vocês, né, na Ocean Dynamics que a gente tem. E esse é o desenho, né, a fase 1 do projeto tinha aquele desenho, né, relacionado mais à parte de circulação oceânica, atmosférica, coleta desses dados na coluna d'água, na superfície. A fase 2 do Projeto Azul já envolveu novas componentes. A nova componente principal foi a modelagem de ondas também. Ondas também, obviamente, é uma variável muito importante para as atividades da indústria de óleo e gás, né? Mexe muito com questões da logística, né? Então, repara que nesse fluxograma tem essa parte de wave modeling aqui, ó, e a assimilação de dados no modelo oceânico, mas tem o wave modeling também entrando aqui na região, e a modelagem atmosférica fornecendo condições de contorno, não só para o modelo físico oceânico, mas também para o modelo físico de ondas, né? Bom, e aí, com isso, a gente manteve, obviamente, a utilização de gliders na fase 2 do projeto, que foi de 2017, 2018 até 2022. A gente estendeu a fase até outubro desse ano. Em outubro, a gente pretende iniciar a fase 3 do projeto. E a gente tem, nessa fase 2, também a instalação de 2 moorings, numa lâmina d'água de 1.500, 1.800 metros de profundidade, para medir velocidade de corrente na coluna d'água, temperatura e salinidade, e um outro fundeio exclusivo para medir onda na superfície com um sensor chamado Wave Rider, é um ondógrafo, que é essa boia que vocês estão vendo aqui, que a gente consegue medir em tempo real também, está vendo que tem essa antena que transmite o dado para a gente, dado de altura significativa, período, direção, comprimento de onda, a gente tem uma série temporal, né, adquirida com uma determinada frequência e transmitida para nós. Então, você já percebe que a gente tem uma base de dados bastante interessante para a gente poder aplicar, por exemplo, técnicas de aprendizado de máquina, né, como algumas que eu vou citar daqui a pouco aí, para fazer previsão, baseada só nos dados observados, né? Se a gente não pensar que a gente está usando isso também para avaliar resultados de modelos físicos de onda, só esses dados observados, que eu mostrei até aqui, eles podem ser utilizados em técnicas de aprendizado de máquina, de ciência de dados, para fazer ou previsão de curto prazo, ou mesmo produzir campos sintéticos que a gente possa assimilar nos modelos físicos. Mas vamos para frente. Esse é um outro sensor que a gente botou na segunda fase do projeto, que é esse barquinho aí, né? É um sail buoy, que a gente chama. É um veículo autônomo de superfície, que é operado, ele usa energia do vento, a gente opera ele daqui também, tem uma bateria solar em cima, claro, para alimentar o sistema, e ele tem um ondógrafo, além, obviamente, de uma estação meteorológica, a gente tem que ter essas condições atmosféricas, principalmente do vento, né, para poder pilotar ele tem um ondógrafo também na base dele, então ele mede também um outro sensor que mede altura, direção, período de onda para a gente no projeto, né? E aí, essa é outra vertente de modelagem física do projeto, que é a modelagem de onda, né? Então, é uma área nova que a gente desenvolveu na fase 2 do projeto, para ter operacionalidade também, aumentando a riqueza, né, desse gêmeo digital, do sistema de observação oceânica para a região da Bacia de Santos, do Projeto Azul, né? Esses dados físicos também podem ser utilizados como campos sintéticos para a gente aplicar técnicas de ciência de dados, né? Que é algo que a gente pretende fazer. Eu tenho conversado muito com o Alexandre, né? O Alexandre também comigo, da gente conseguir esforços aí, né, de alunos, de pesquisadores interessados em atuar nessa área. Precisamos aí de esforço para isso, né, Alexandre? Vamos lá. E aí a ideia é essa, no projeto, já numa fase 3 do projeto, é a gente usar os dados que são observados e aplicar a ciência de dados, né? Usar a ciência de dados pode produzir, por exemplo, campos sintéticos bidimensionais ou tridimensionais ou pontuais que podem ser reassimilados nos modelos físicos, né? Porque a gente tem a observação com uma certa frequência de amostragem. Existem hiatos de informação. Por que não usar a ciência de dados para produzir campos que cubram esses hiatos, aumentem a densidade de informações que vão ser vestidas no modelo físico para melhorar a representatividade desses modelos físicos de circulação marinha e de circulação atmosférica e de ondas na região da Bacia de Santos. Essa é uma das ideias do projeto.
né? E também usar os resultados numéricos, né, dos modelos físicos devidamente ajustados de circulação oceânica e de circulação atmosférica para produzir algoritmos preditivos de aprendizado de máquina, né? Eu vou mostrar alguns artigos que a gente tem lido, tem investigado para tentar replicar essa técnica aqui no projeto. Só para deixar claro, eu não sou um especialista em ciência de dados, estou confortável aqui que eu estou na presença de especialistas. Tá? Vamos lá. Isso aqui são exemplos de resultados que a gente gera no projeto. Então, a gente tem aqui um hindcast de circulação marinha na região da Bacia de Santos, de 20 anos com assimilação de dados. Isso é uma série temporal, acho que não vem ao caso explicar exatamente do que é isso, mas o hindcast é uma rodada passada, dos últimos 20 anos, com dados observados na região. Ou seja, a gente tem como se a gente tivesse um histórico tridimensional da circulação marinha na região da Bacia de Santos, ajustado com o que a gente tem de observação na região. Então, são campos hidrodinâmicos na região muito bem ajustados com o que foi observado, né? Então, tem uma riqueza muito grande nessa informação de 20 anos que a gente tem de campos tridimensionais de circulação marinha e campos, por exemplo, de altura de onda na região. Então, esse tipo de campo pode ser utilizado, por exemplo, para a gente treinar algoritmos de aprendizado de máquina e tentar fazer previsão. Essa é uma das ideias que a gente gostaria de fazer no projeto, né? São algumas das possibilidades que eu coloquei como título aí da apresentação. Então, um pequeno timeline aqui do Projeto Azul. A fase inicial foi praticamente a fase piloto do projeto, né, para implementar o sistema de observação oceânica da Bacia de Santos de uma maneira pré-operacional. A fase 2, a gente já está operacional. A gente está funcionando operacional e implementamos algumas novidades, como a questão das ondas, produzimos esses hindcasts com assimilação de dados de longo período, aumentamos a resolução espacial do modelo de circulação para a região do entorno de Libra, né? E usamos novos sensores, como os ondógrafos e o Sail-Buoy. E na fase 3 do projeto, a gente vai fazer uma série de outras melhorias nos modelos físicos, na representação física dos processos atmosféricos e oceanográficos, mas a gente quer trazer a inteligência artificial, a ciência de dados para o projeto, né? Essa é uma das ideias principais que a gente tem. E aí eu vou começar a falar um pouquinho aqui de uma área que não é a minha especificamente, mas que eu venho dando uma lida, inclusive algumas sugestões aí do professor Alexandre, né? Por exemplo, essa técnica LSTM, que pode ser usada, por exemplo, né, nos dados pontuais, nas séries temporais de dado de onda, para fazer previsão de curto prazo. Inclusive, esse artigo que está aí foi aplicado para um sensor que media correntes oceânicas numa região costeira na costa norte-americana, e ele usou a técnica LSTM para fazer previsão de curto prazo, né, baseado em dados observados nessa região. Então, por que não utilizar esse tipo de abordagem, por exemplo, para dados meteorológicos, em boias de superfície que a gente vai ter junto à fase 3 do Projeto Azul, né? Por que não usar essa técnica, por exemplo, para dados pontuais de corrente que a gente tem no Projeto Azul, né? Então, essa é uma ideia, né? A outra ideia, a gente tem esses dados, essas seções, né, transversais e dados de sensoramento remoto, imagens de satélite como essa aqui embaixo, ó, onde tem aqui no canto inferior direito desse slide. Por que a gente também não pode usar esses dados para aplicar técnicas, por exemplo, como o CNN, né, ou LSTM, junto com a abordagem tipo Monte Carlo, para produzir campos sintéticos de temperatura e salinidade na superfície do oceano, né, ou mesmo na coluna d'água, para a região do Projeto Azul, né? Isso é uma ideia. São ideias que a gente tem de aplicar. Claro que, novamente, são ideias. A gente precisa avaliar a viabilidade de se fazer isso, né? E, claro, precisam ter pessoas interessadas para que possam tocar esse tipo de desenvolvimento, né? E olha como é que é importante a gente aplicar esse tipo de técnica, principalmente numa região do Atlântico Sul, né? Para a gente poder cobrir hiatos observacionais que a gente tem na região. Menos de 5% das observações oceanográficas globais são coletadas aqui no Atlântico Sul. A gente tem um deserto de observações aqui oceanográficas no Atlântico Sul. Então, esforços como esse, né, baseado em ciência de dados, podem nos ajudar, né, claro que usados de maneira consistente e responsável cientificamente, podem nos ajudar a minimizar esse impacto da falta de observações oceanográficas que a gente tem aqui no Hemisfério Sul,
né? Principalmente em regiões costeiras também. Vamos lá. Aqui é mais do mesmo, né? Então, aqui é a aplicação daquele método que eu mostrei anteriormente, só que agora você combina tanto imagens de satélite na superfície do oceano, como perfis verticais de temperatura e salinidade, para produzir realmente campos tridimensionais, né? Vou passar aqui direto aqui, por isso. Depois essa apresentação vai ficar aí com o Alexandre, ele pode disponibilizar, tem esses comentários mais específicos aqui. Isso, inclusive, são discussões que vêm já no entorno do desenvolvimento do Projeto Azul na fase 3. Aqui é uma aplicação de outro método, que é o GRU, junto com o CNN, em resultados de modelos oceanográficos. Aqui é um modelo de onda, né? Então, você pode usar, por exemplo, o resultado físico de uma rodada de longo período. Por exemplo, a gente tem um Hindcast de 10 anos de modelagem de onda na região da Bacia de Santos, né? Então, esse trabalho aqui, por exemplo, ele fez uma simulação também de 10 anos, usou 9 anos para treinar o algoritmo e o último ano para fazer o benchmark, fazer a avaliação se o algoritmo era capaz ou não de representar aquela dinâmica bidimensional na região de interesse. Então, olha aí uma aplicação interessante de ciência de dados que a gente pode trazer aqui para a gente, aqui para a nossa região de interesse na Bacia de Santos. E aí a gente pode usar tanto para questão estratégica, né, para um Hindcast, como para questão operacional também, para fazer realmente a previsão operacional. Aqui eu já falei, né, a ideia de aplicar o GRU, eu falei para modelo de onda, mas a gente pode aplicar também para o Hindcast de circulação marinha que a gente tem. Aqui é uma aplicação, aí é mostrando também essa interação dessa classe de modelos que junta a ciência de dados com modelos físicos, né, que o pessoal chama de PBML, Physics Based Machine Learning Models, né? São aplicações também. Esse aqui também é com relação aqui é vento e onda, né? Para uma região aqui próxima aqui à Noruega, né? A aplicação desse método para você poder fazer a previsão, né, da série temporal em um ponto, por exemplo. Então, você pode utilizar, né, um período grande para treinar o algoritmo e depois fazer o teste em um ano depois para ver se você consegue ter uma previsibilidade boa no intervalo de tempo que você deseja. E aí já estou aqui finalizando a apresentação, mostrar um pouco especificamente aplicações de sensoriamento remoto. Talvez isso já tenha sido apresentado em outra palestra para vocês, aqui no ciclo aqui do Alexandre, da disciplina do Alexandre, mas a gente tem, né, em meteorologia, uma forte demanda para fazer o que a gente chama de nowcasting, né, que é a previsão de curto período, né? Está muito aí em voga, né? Que é muito complicado, porque, olha só, você tem as estações meteorológicas, né, que está aqui em verdinho, weather stations, né, que você tem que coletar os dados. Aí você tem o radar meteorológico. Aí você tem um modelo físico de previsão. Aí você tem a análise do meteorologista para produzir o nowcasting. Vocês percebem que você tem que fazer uma previsão de curto prazo, mas você precisa de um profissional ali para avaliar uma série de coisas em conjunto, né? Então, a ciência de dados pode vir aí como um processo que vai produzir uma previsão de curto prazo rápida, né? Claro que não vai eliminar a participação do profissional, do meteorologista, mas pode tornar esse fluxo aqui muito mais veloz e minimizar esse grande desafio que é a questão do tempo para o nowcasting, né? E aí aqui o trabalho desenvolvido aqui pelo professor Alexandre, uma orientação do professor Alexandre, né, com uma aluna de meteorologia, onde eles usaram dados de imagens de radares no continente para representar aqui campos observados, né, de nuvens, né? Então a gente percebe que tem uma previsão, obviamente que ela é um pouco mais alisada, mas é capaz, a gente pode aplicar essa técnica de Video Deep Learning para poder fazer esse tipo de representação e, por que não, a previsão também, né? E aí a gente pode combinar isso também com modelos físicos também, ou com outros dados, para poder melhorar esse tipo de algoritmo de ciência de dados, de aprendizado de máquina. E aí eu botei essa pergunta, depois só, Alexandre, para você guardar aí, né, a gente tem essas imagens, né, produzidas pelo próprio CPTEC. Hoje eu tirei essa imagem de hoje, né, do GOES, né, do satélite, que a gente tem esse histórico aí, né? Eles não deixam o histórico todo no site, acho que não, você pode acessar isso, mas eu fiquei na cabeça da gente tentar usar alguma coisa nesse sentido e aplicar técnicas como essa para ter uma previsibilidade em outro tipo de escala. Aí fica como pergunta para você depois pensar se é possível ou não a gente fazer isso. E aí algumas aplicações em energia renovável, em que a ciência de dados também pode ser muito útil
nessa união e integração com modelos físicos, oceânicos e atmosféricos para produzir e gerar informação relevante, né? Isso são trabalhos que a gente já vem fazendo, principalmente com um grupo coordenado aí pelo professor Segem, né? O Laboratório de Tecnologia Submarina, e junto com o GERO, especificamente, que é o Grupo de Energia Renovável do Oceano, a gente vem produzindo já academicamente, cientificamente, alguns artigos, onde a gente avalia não só o potencial teórico de energia renovável no oceano, como técnico e econômico também, né? Então, o potencial associado a ondas, correntes oceânicas, OTEC, ventos, né? Radiação solar também, a gente já vem fazendo estudos como esse, utilizando modelos físicos para produzir esse tipo de informação, né? E você poder mapear ao longo da costa do Brasil, por exemplo, hotspots, né? Regiões quentes, né? Regiões interessantes de você explorar esse tipo de energia renovável, né? Tanto no espaço quanto no tempo também. É importante a gente saber disso. Uso híbrido de energia, essas coisas, né? E aí, em função dessa área, né? Recentemente, até uma contribuição aí do Dr. Carlos Baisel aí, ele vem desenvolvendo, não é uma coisa, ele vem desenvolvendo no grupo, né? Isso é algo que vem sendo desenvolvido também por outros grupos fora do país também, essa combinação entre dados de satélite, né? Mais especificamente imagens de sensores de radares de abertura sintética fixos a satélites que coletam informação na superfície do oceano, aonde você pode extrair o campo de vento junto à superfície do oceano, né? Então, você pode combinar esse tipo de informação com dados de boia, né, em regiões, por exemplo, de campos de petróleo. Aqui é um tipo de imagem SAR, então você tem todo um processamento nessa imagem SAR, de radar, né, para poder gerar, por exemplo, campos de velocidade de vento junto à superfície do oceano, comparar com dados medidos in situ por boias como essa aqui à esquerda, que eu estou mostrando, boias meteoceanográficas, e, com isso, produzir campos como esse aqui, de potencial técnico, de energia eólica nessa região offshore, né? Inclusive, aqui tem uns pontinhos escuros aqui nesse mapa que representam FPSOs, né? Estruturas que já têm lá instaladas. Então, se a gente pensar nesse processo de descarbonização, é algo bem interessante, bem promissor. É claro que esse trabalho aqui, por exemplo, a gente não integrou o dado in situ com o dado remoto, né? Ou seja, o dado pontual com o dado em área, usando ciência de dados, mas é algo que pode ser explorado também, né? E fica aí também como uma possibilidade, né, da gente utilizar essas ciências em conjunto. E aí aqui é só mais uma provocação, né? A gente tem os dados meteoceanográficos usados em diferentes momentos, né, na indústria de petróleo e gás, desde a exploração, a avaliação dos campos, desenvolvimento dos campos, produção e no próprio descomissionamento. É importante a gente saber as condições meteoceanográficas para saber o que nos espera lá no futuro e o que a gente tem hoje, né? Tanto a curto prazo, médio como longo prazo, né? E, nesse sentido, evidentemente, que as ciências de dados, a botei Earth Data Science, mas a gente pode botar NetOcean Data Science também, pode contribuir em toda essa cadeia também, juntando com os modelos físicos meteorológicos e oceanográficos, né? E aqui é mais uma provocação também, falando de energia renovável, né? A gente tem um gráfico aqui mostrando uns nomes aqui de diversas demandas que a gente tem associadas na cadeia de produção de energia renovável, seja no oceano ou no continente, e aqui as escalas temporais que interessam a cada uma dessas demandas. Repara que eu saio desde as escalas de segundos até escalas de anos, né? Minutos, horas, dias e anos. E aí, não sei se estou falando bobagem ou não, Alexandre, depois a gente pode discutir. Me parece que, evidentemente, que a ciência de dados pode ser usada em todas essas escalas, mas na parte eu acho que talvez o peso observacional venha para as escalas de tempo menores, né, de segundos, minutos, a observação com alta frequência seja mais importante, né, e nas escalas de anos, né, e dias, meses, talvez, os resultados de modelos físicos passem a ter um peso maior, mas ambas as informações podem ser utilizadas de maneira adequada, integrada, para atender demandas diversas da indústria de energia renovável, seja no oceano ou no continente. E aí, por último, isso não sei se já foi falado ou não, mas se o professor Álvaro tivesse presente aí e visse a minha apresentação e não falasse sobre a rede temática, né, Hub Rio, de mudanças climáticas e energias renováveis, ele ia me chamar a atenção. Então, aqui só para falar da nossa rede temática, que tem vários grupos de trabalho, né, de energia renováveis, biomassa, transição, distribuição.
a gente aqui, o professor Landau, junto comigo, coordena o grupo número 3 de trabalho, que é de mudanças climáticas, né, que tem como objetivo específico, né, utilizar exatamente isso, resultados de modelos numéricos, meteorológicos e oceanográficos, regionalizados aqui para o estado do Rio de Janeiro, né, frente a cenários de mudanças climáticas. Então, a gente está olhando para 30, 40, 60 anos para frente, o que vai acontecer na dinâmica do oceano e da atmosfera aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e para prover os demais grupos com esse tipo de informação. Né? Então, esses resultados auxiliação no preenchimento de atos espaciais e temporais existentes em dados observados históricos, estão olhando para o passado, e a serem adquiridos no estado do Rio de Janeiro e região oceânica adjacente. Né? Só que existe um grupo transversal aqui que é focado na área de ciência de dados. Então, a nossa ideia é que, além da gente prover os demais grupos com esse tipo de informação meteorológica e oceanográfica, que eu acredito ser, em menor ou maior grau, conveniente para todos os grupos, a gente pretende também aplicar técnicas de aprendizado de máquina nesses resultados numéricos para tentar também fazer previsões de longo prazo aqui para o estado do Rio de Janeiro. Né? Esse é um dos objetivos também dentro da rede temática do Hub Rio. Aí, nesse sentido, eu acho que o nosso grupo também tem uma certa transversalidade, mais como um fornecedor, um provedor de informações para os outros grupos dentro dessa rede temática. E eu acho que é isso que eu tinha. Alexandre, obrigado. Pô, cara, brigadão, muito legal. Vocês têm alguma pergunta aí da plateia? Cara, eu tenho uma pergunta, que ninguém fazendo pergunta. Tem um slide que você mostra, acho que é onda, e vinha até um determinado momento num nível e depois tem um degrau para baixo. Tem. Peraí, deixa eu mostrar. O que é isso? Isso é justamente o que aconteceu recentemente aqui no Rio de Janeiro. As ressacas e as maiores ondas que vêm aqui no estado já estão associadas a sistemas ciclônicos extratropicais ou subtropicais. Né? São ciclones, são circulações atmosféricas muito intensas no meio do oceano que estão mais na região, como assim, região oceânica aliada aí com um paralelo de 30, um pouco maior que 30 graus sul. Então, essa ondulação maior vem de baixo. Esse degrau que você está vendo propagando ali, e que você não viu o restante porque a animação terminou, é a propagação dessas ondas maiores que são associadas a esses sistemas frontais que vêm do sul para o norte, que chegam nessa região. É isso aí. Aí então, ele tem um degrau que sobe e depois ele volta de novo ao normal. Porque é isso, né? A ressaca vem, né, associada a esse nem esse que teve semana passada. Exatamente. Aí depois a ondulação vai perdendo força, porque a frente passou, né, já transmitiu energia para o oceano, e aí entra um tempo melhor, assim, com menos energia sendo transferida da atmosfera para o oceano, um mar muito novo. Esse tipo de dado, cara, que a gente tem observado, seria muito interessante. Né? Por exemplo, a gente tem boias oceânicas que a gente já capturou, eventos como esse, até um pouco antes de chegar aqui na costa, entendeu? Então, seria interessante aplicar essas técnicas em séries temporais de algoritmo, né, de aprendizado de máquina. Seria bacana. Maneiro. Acho que é um filão interessante. Precisamos de alunos aí. Precisamos de alunos. Alunos corajosos. Talvez nem... Olha, você hoje em dia, antigamente, você ter dado oceanográfico e meteorológico disponível no oceano, em longo período, era um luxo você ter isso no Brasil. E hoje a gente tem. Então, assim, talvez um gargalo principal, a gente já tem a informação. Por outro lado, Alexandre, você me corrige, os algoritmos de aprendizado de máquina, hoje a gente tem pacotes disponíveis na rede, publicamente, para serem, vou dizer, facilmente implementados computacionalmente. Claro que você tem que saber como você vai implementar aquilo, né? Tem toda a parte, não é só apertar o botão e funcionar. Mas esses dois caminhos facilitados, eu acho que para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é um prato cheio para você fazer um excelente trabalho. E, como eu falei, muito alinhado com a demanda que a gente tem hoje em dia de óleo e gás, de energia renovável, de eventos extremos. Então, acho que é bem interessante. Vamos ver se a gente consegue. Bom,
Anselmo, estava contando contigo, Anselmo. Bom dia, professor. Tudo bom, Alexandre? Bom dia, cara. Luiz Paulo, parabéns aí pela tua apresentação, pô, muito legal. Uma coisa assim diferente, que eu não tenho tanta proximidade com o tema, mas bem legal ver o trabalho. A questão dos sensores, ali você mostrou boias, né, os barcos, eles têm autonomia de quanto tempo tem que se trocar baterias? Como é que funciona isso? Então, isso depende da utilização que você faz para eles. Né? Por exemplo, eu posso adquirir um dado, o do glider, por exemplo. Eu posso adquirir um dado de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, né? De 1 em 1 hora. Quanto menor for a frequência de aquisição do dado, maior a longevidade da bateria e da vida útil dele no mar. No Projeto Azul, a gente trabalha mais ou menos aí de 3 a 6 meses no máximo, né, Landau? Talvez até um pouco antes, assim, a gente... 3, 4 meses. 3, 4 meses, 6 meses a gente não... Já ficou por questões outras. Tá? De recuperação, etc., enfim. Mas o ideal é esses 3, 4 meses, né, para você fazer a manutenção, trocar bateria, etc. Aí tem o outro glider que vai substituir. No início do projeto eram 5, né? Eram 5 gliders. A gente já perdeu 2. Logo no começo, e um outro mais recente, não foi nem no projeto. Perdeu porque deu defeito e perdeu? Você perde a conexão, cara. Você perdeu a conexão. Tem uma piada pronta do projeto, né? Um dos pesquisadores do projeto resolveu apelidar os gliders com nomes de divindades marinhas. E o primeiro que a gente perdeu era o Iemanjá. Falei, pô, cara. Pô, mas também que ideia, né, cara? Mas uma coisa interessante. Mas uma coisa fica provocando as entidades, bicho. Mas uma coisa interessante, Alexandre e Anselmo. Pegou. Mas uma coisa interessante e importante ser dita, a gente perdeu esse glider, Anselmo, com 2 meses. Em 2 meses, ele já tinha se pago umas 2 vezes já também. Por quê? Porque o trabalho que ele fez convencionalmente seria feito por uma embarcação oceanográfica, cuja autonomia, em 15, 20 dias, você ia pagar um sensor como esse, entendeu? É muito caro. Um sensor desse custa, sei lá, uns $200 mil, né? Só que uma autonomia de uma embarcação no mar, cada dia, sei lá, vai custar uns 15, 20 mil dólares, dependendo da embarcação. Você multiplica por 10 dias, você tem um glider. E ele já adquiriu dado para você, ele já criou o valor dele já foi passado para a gente traduzido nas informações que ele coletou, nos dados que ele coletou. Então, assim, não que a gente queira perder em 2 meses um glider, mas nós em 10 anos perdemos 2, tem um custo-benefício enorme. Enorme. Agora, por exemplo, esse dado que eu falei... projeto, tem um risco, né? Esse dado que eu falei, que é interessante, o dado de acústica submarina, que é um dado que tem sido requisitado por várias operadoras também, para diferentes fins, tá? Eu nem sei muito bem, eu sei a questão mais ligada à parte biológica, né? Mas tem outras questões também. Os dados de acústica... Tem questão de transmissão de sinal, aproveitar Tem uma opção de aplicações que eu não sei muito também, estou chutando um pouco, mas o interesse é diverso. Né? Mas a gente não está fazendo isso, né? Essa aquisição de dados, né? A Petrobras fez muito, tem outras empresas interessadas em fazer. Essa aquisição... Porque na própria aquisição sísmica, Paulo, às vezes a aquisição sísmica, você tem que enfrentar essa coluna d'água, você encontra algumas feições que os sensores podem identificar, que ajuda melhor entender o caminho da própria onda na aquisição. Tem várias aplicações, eu não sei direito, mas é um pouco por aí também. Não, e o que eu queria dizer, porque, por exemplo, esse tipo de dado, os caras têm que ir lá, acho que no máximo 1 mês, ele tem que recolher o sensor, trocar a bateria, que aí o gasto da energia é muito maior do que coletar um dado de temperatura e salinidade. Né? Então, você precisa ir lá direto. Né? Aí até, Luiz Paulo, você me permitiu uma outra pergunta. Claro. Aí você comentou assim, um desafio que se coloca, né, para o futuro, essa questão do aprendizado de máquina, você tem a aquisição durante uma janela e depois você eventualmente tem várias janelas e você quer preencher, né, os buracos que tem entre essas janelas. Hoje em dia, você imagina assim, você tem uma janela, vamos dizer, 100 meses, né? Que você tem ali, desses 100 meses, você precisaria ter quanto minimamente que você imagina de aquisição para poder conseguir completar o resto. E até o provável também a informação talvez seja, não sei se é cíclica, né? Ou seja, se eu fizer um bom modelo para 2, 3 anos, depois eu consigo prever 10, 15,
Como é que você tem ideia de quanto de dado que precisa para conseguir fechar esse ciclo todo e ter um modelo Cara, ali bem calibrado? a resposta, Anselmo, eu vou te responder primeiro explicando. A gente tem no oceano um somatório de ondas em diferentes escalas temporais. A gente tem escalas temporais de segundos, são essas ondas que eu mostrei aí, né? As ondas que quebram aqui na praia. A gente tem ondas da escala quinzenal, que são ondas associadas à entrada de sistemas frontais. A gente tem ondas de escala sazonal, que é associadas ao ciclo sazonal que a gente tem, que muda as correntes marinhas, as ondas, né? A gente tem escala interanual, por exemplo, quando tem um El Niño. A gente tem escala decadal, tem várias escalas temporais. O que interessa para a gente no Projeto Azul, essa escala de horas e dias e tal, não dá para pensar num hiato de 100 meses, entendeu? Mas aí não resolveria, porque só o machine learning, acho que não teria nem, você precisa de informação ali para cobrir. 100 meses é um gargalo muito grande em qualquer fluido geofísico, no oceano ou na atmosfera, para você poder cobrir só com machine learning. Claro, matematicamente você vai ter um resultado, mas dificilmente ele vai ser consistente com a física. Você precisa ter mais dados. Mas, por exemplo, se você pensar, de repente, em atos, por exemplo, o ondógrafo, por exemplo. O ondógrafo, às vezes, você tem algum buraco no dado, né? Você tem dado, vamos dizer assim, de 10 em 10 minutos de altura significativa de onda. Às vezes você tem um buraco, você fica, sei lá, 3, 4 horas sem aquela informação, né? Talvez, com uma série longa de dados, né, você consiga cobrir esses pequenos hiatos, né? Consiga treinar o algoritmo para cobrir esse hiato, trazendo um pouco mais de consistência do modelo físico, né? Não sei. Mas essa pergunta ela não tem uma resposta única. Depende do fenômeno que você quer investigar e depende do universo amostral que você tem e dos hiatos que você tem. Você tem que entender isso, sabe? Não tem uma resposta única. Assim. Por exemplo, em 100 meses, quanto eu precisaria? Não sei. Depende dos hiatos que eu tenho na minha série temporal nesses 100 meses. Perfeito, perfeito. Agora eu acho que você até mostrou, foi bem legal essa tua explicação, né? Que tem problemas que são cíclicos ali de coisas de um ano, mas tem coisas que vão acontecer só em uma década. Então essa tua amostragem tem que estar permeando para fazer modelos para esses vários intervalos de tempo. Exato. Aí até uma outra pergunta, uma dificuldade que eu tenho de compreender em geral, assim, o Alexandre pode ajudar, se for o caso, que aí você falou, né? Que é a parte de aprendizado de máquina. Quando você vai preencher, por exemplo, esses hiatos, né? A gente está se fazendo um modelo ali de aprendizado de máquina que é só matemática pura e física quase zero, ou também se tem algum regramento físico para poder o modelo de machine learning respeitar? Eu posso só vou falar um pitaquinho, depois vou deixar o Alexandre falar. A física tem, porque você usa um resultado de um modelo numérico físico, que tem as equações que governam a física da atmosfera, dos oceanos. Então, você tem a física ali envolvida. Né? Eu acho que isso que vai trazer uma informação adicional, além da matemática, para cobrir esses hiatos. Só ia falar isso, Alexandre. Fala aí. Agora está meio na moda esse negócio de misturar as coisas, né? Com modelos de machine learning formados pela física. Você tem um modelo de machine learning e aí você coloca as equações como restrição na função, né? E usa a plataforma para calcular as derivadas. Então, tem muita gente fazendo isso. E algumas aplicações interessantes. O que a gente ia pensar inicialmente com o Paulo era combinar as coisas simplesmente. Então, você tem um layer, por exemplo, de informação observada, que pode ser um satélite, um radar, e colocaria um layer de previsão junto. E aí tentava combinar as informações observacionais com as observações de previsão numérica. Mas essa opção de incutir as equações dentro do modelo também é possível, né? Agora, de ver exatamente o que está se ganhando e quais são os objetivos em cada coisa, né? Pois é. Um dos artigos que eu coloquei ali, Alexandre, acho que ele faz isso. Ele usa modelos com uma física de média complexidade, não total, numérica, para representar um escoamento associado à corrente do Golfo no Atlântico Norte. Agora, uma coisa que se faz, que também tem muita aplicação, por exemplo, em visão computacional,
é essa coisa de redução do grid, né? A gente chama de super resolução. Então, super resolução é um negócio que tem umas aplicações, tem uns modelos bem interessantes, né? É exatamente o que ele faz naquele artigo, num dos artigos que eu mostrei. Tem muitas aplicações, cara. Eu acho que tem um mundo aí para se explorar. Pois é, Tiago está com a mão levantada aí? Sim, sim. É uma pergunta. Pode fazer? claro. Pode. Sim. O professor Luiz Paulo, eu não sei se o senhor já teve assim, algum contato com a área de hidrogeologia, né? Mas eu estava pela apresentação do senhor, eu vi que o processo de assimilação é uma das partes mais importantes, porque meio que ele amarra, né, os demais dados, né? E eu estava pensando aqui a questão do aquífero Urucuia, né, lá na região ali do oeste do Brasil, né, da Bahia. E imagem de satélite, beleza, a gente tem, né? Mas qual tipo de sensor a gente usaria para poder amarrar as informações do fluxo subterrâneo, né? Para a gente conseguir modelar prever, né? Na verdade, né? Como esse aquífero ele estará daqui 10, 20 anos e etc, né? Cara, Porque isso é a pergunta lá da nossa área, né? Que eu estudei aquela área lá, eu fiz o curso na universidade naquela região, e essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Que o Estado quer saber, tipo, como a gente vai prever o futuro para poder planejar o presente, né? claro, claro. Cara, hidrogeologia realmente não se afasta mesmo da minha área. Eu não sei se Landau, não sei se tem alguma coisa da parte de reservatórios que você pode falar, que teria alguma conexão com isso, de modelagem de reservatórios. Não, eu acho que no caso da modelagem de reservatórios, o que acontece? Eu não sei se é exatamente o que ele está perguntando. No caso de reservatórios mesmo, que a gente pode ser interessante, esse é o monitoramento 4D que a gente tem que ter que fazer de reservatório. Então, você tem um monitoramento no tempo, né, do reservatório, você adquirindo dados, mesma coisa, você está adquirindo dados, um padrão de dados durante um tempo, e pode ter lacunas ou pode ter preenchimento de dados em função desses resultados que você já tem. Mas aí é para previsão do comportamento do reservatório, de modo geral, um reservatório de petróleo que nós estamos falando. No caso do monitoramento de reservatório de água, que deve ser o caso que você está levantando aí, o procedimento pode ser parecido. Se você estiver monitorando esses reservatórios com alguns sensores, da mesma maneira que a gente também está fazendo isso no mar, quer dizer, tudo é fluido, né? Andando debaixo de alguma coisa, uma é na superfície, outra é por dentro. Se você estiver adquirindo dados também, e você pode usar os dados adquiridos, ou os dados medidos, ou preencher dados com machine learning para fazer previsões futuras. Não sei se é isso que você está perguntando. Era isso mesmo, mas nessa ideia. Tipo, como Agora, é que a gente monitora lá? qual sensor que usar, eu não sei te dizer, não, porque eu não sei. Eu sei te dizer no caso de reservatório de petróleo, né? Você tem sensores que te dão informações das ondas, né? Você pode usar os sensores localizados na superfície, no fundo do mar, por exemplo, e esses sensores estão adquirindo dados o tempo todo, né, das ondas, né? Ou são ondas impostas não artificialmente, por exemplo, quando se faz aquisições sísmicas, etc., ou até sensores que usa a sismografia passiva, né, que está acontecendo ali o tempo todo. Qualquer perturbação, qualquer coisa que mexe com a superfície, com alguma... gera informação, e dali se extrai coisas, né? Sempre... Sim, sim. Perfeito. Mas eu não sei, na casa... Deve ser hidrógrafo. Não, mas se aplica mesmo, professor. Eu queria saber, né, como é que eu ia estar coletando essa informação o tempo todo, porque no mar ali a gente joga, né, como o professor mostrou, a gente bota aquele equipamento para mergulhar, né, controla ali a profundidade, vê onde é que ele faz a trajetória, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu vou monitorar a água, né? Que a região é muito grande, né? Vamos dizer assim. Mas você tem instrumentos que você coloca, né? Assim, semelhante, eu imagino, que semelhante a SISM, que a gente chama de monitoramento 4D para um reservatório de petróleo. O que é isso? É você monitorar todas
os comportamentos, tanto de pressão nas duas direções, velocidade na subsuperfície, de propagação, e você vê como é que isso está se comportando ao longo do tempo. Sim. Então, aí entra a dimensão 4D. Então, você tem 3D, que são 3 dimensões físicas, e o terceiro é o tempo. Então, a mesma coisa, está adquirindo dado o tempo todo para você entender o que está acontecendo no resultado de petróleo. A questão da água deve ser semelhante, você deve ter instrumentos que estão te monitorando o tempo todo as velocidades as físicas que tem ali e o tempo que isso monitora. Se você tiver esses sensores, devem ser sensores conhecidos na área de hidrografia. Eu não sei quais são eles. Na sísmica eu sei alguma coisa, mas deve ser bem parecido. Tá? Com certeza. É tudo reservatório. Um é água, outro é óleo. É verdade. A física por trás disso fluido e meios porosos. É o mesmo problema. É a mesma física. Sim, é verdade. Obrigado aí, professores. Legal. Beleza. Bom, mas e aí? Mais alguém aí? Então, Luiz, então você manda depois os slides para botar lá no grupo? Vou mandar. A gente vai divulgar o teu vídeo, né? Assim, guarda o PPT. Vou guardar aqui agora, para o ano que vem. Mentira. Não guardei dessa vez. Não, beleza. É isso, pessoal. Sim. Então, obrigado aí a todos. Vou tirar aqui a gravação.